Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu estou com o professor Arthur Galamba. Para quem não lembra, há algum tempo atrás a gente gravou um papo até meio artesanal, né, Arthur? No meio da BET, Londres, e o Arthur falou um pouco sobre a vida dele lá em Londres, sobre o que é ser professor lá, sobre um pouco da trajetória dele, enfim. Mas essa aproximação que eu tive com o Arthur na Inglaterra gerou alguns frutos. E o Arthur já pela segunda vez veio nos visitar aqui em João Pessoa. E a gravação está sendo em João Pessoa hoje, na Paraíba. E provavelmente a gente vai ter aqui uma parceria na educação, né, uma parceria que envolve tecnologia educacional para os brasileiros, né, a partir de uma ferramenta que o Arthur criou. Mas eu vou deixar ele falar um pouco mais sobre isso. Arthur, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, um prazer falar com você, Fabrício, e para os seus ouvintes aí, sei lá, espectadores, eu diria, né? Prazer estar aqui. Arthur, eu não vou abordar muito da tua história, porque a gente já gravou um vídeo sobre isso. Quem quiser dar uma olhada lá no YouTube. Foi gravado no celular, mas eu acho que Arthur falou bem lá sobre um pouco da história dele, como ele saiu de Pernambuco e se tornou um professor lá na King's College. E hoje atua num dos centros educacionais mais importantes da Inglaterra. Mas, além dessa vida acadêmica, Arthur, você tem uma vida de empreendedorismo na educação, né? Que até, de certa forma, se assemelha um pouco com a minha história, né? Eu comecei também como professor, depois fundei uma empresa de tecnologia educacional que é a Questione, e você está seguindo um caminho mais ou menos parecido, onde você, a partir do momento que você se tornou professor, você começou a vislumbrar e a enxergar, né, desafios dentro da educação que você poderia ajudar de outras formas, e uma das formas seria criando uma tecnologia educacional. E essa tecnologia educacional já tem um nome bem sui generis, que é Colabits, né, ou é Colabits, não sei como é que a pronúncia é mais adequada. As duas funcionam. As duas funcionam, né, Arthur? Nos fale um pouco sobre isso. Primeiro, como é que você teve essa ideia de entrar nesse mundo da tecnologia educacional e criar uma solução tão interessante? E o que é o Colabits, né? Começou para tentar resolver uma grande dor minha, um grande desafio, que era tentar engajar mais meus estudantes na época pós-pandemia, mas ainda que tinha muitas aulas híbridas, ora era online, ora era presencial, e tentar engajar mais meus estudantes quando a gente se encontrava online. Na época, a gente deve lembrar que na época da pandemia, todo mundo correu para tentar adaptar os sistemas que existiam na época para ambientes educacionais, mas que não foram pensados inicialmente para uma sala de aula, com pessoas de todas as idades, né? Crianças principalmente e adultos também, não tinham as ferramentas, os meios adequados para conseguir realizar, principalmente pedagogias mais centradas no estudante, espaços que dessem mais voz a eles, né? Mais um espaço de atividade online, onde eles pudessem colaborar mais e compartilhar com os professores e com os colegas como é que eles estavam aprendendo. Então, assim, a gente tem uma filosofia muito forte nas escolas da Inglaterra, principalmente escola secundária, primária, que eu trabalho formando professores para escolas secundárias e primárias, que é a avaliação formativa, ou avaliação para aprendizagem. Que até no vídeo que a gente fez, a gente falou sobre eu frisei muito sobre isso, né? A forma como vocês trabalham a avaliação formativa e os outros modelos, né? Então lá vocês falam avaliação para a aprendizagem e avaliação da aprendizagem, que são coisas completamente diferentes. Né? Exatamente. A avaliação da aprendizagem é o que todo mundo conhece, é a prova de unidade, né? O vestibular. É quantificar ali, entre aspas, o domínio do conhecimento. Né? Isso, mas a avaliação para a aprendizagem, ela acontece antes da prova. É todo o processo de aprendizagem, desde a primeira aula até a última aula, para a gente entender melhor como é que os estudantes estão aprendendo e ajudá-los onde eles não estão tendo um bom desempenho. A avaliação para a aprendizagem é uma ferramenta de ensino, né? Faz parte do processo de ensino, né? Sim, é uma pedagogia que, ao meu ver, e tudo que eu vi até hoje, assim, a gente fala hoje muito em diferenciação, inclusão, claro, tudo isso é muito importante, mas nada é mais transformador do que a avaliação formativa, porque ela serve muito aos estudantes que podem ajudar o professor, a professora, a entender melhor como eles estão aprendendo e, portanto, os auxiliar
a serem melhores professores, porque vão ajudá-los mais. E o próprio exercício de realizar a avaliação já é um exercício de aprendizado, né? De que gera aprendizado. Gera muito, sim. Então, na medida que os estudantes estão realizando metacognição, por exemplo, fazendo reflexão sobre como é que eles estão aprendendo, e não é preciso nem realizar metacognição de forma consciente. Às vezes você nem percebe que está refletindo sobre a forma como está aprendendo. Só o processo de explanar para colegas e professores como é que você está aprendendo, você já reflete sobre isso. E a outra coisa que eu acho que é muito poderosa é que quando a gente realiza avaliação para aprendizagem, nós professores, nós também passamos a refletir muito mais sobre a qualidade das nossas aulas. Porque você expõe para todos, para os alunos e para você, se o que você tem feito em suas aulas está sendo efetivo. Fica mais transparente, né? Fica muito mais transparente. Então, a ideia do Colabits era criar um ambiente online que uma das funções dele seria permitir entender melhor como é que esses estudantes estão aprendendo. Como é que a gente fez isso? A gente abriu muitos canais, porque cada bit, ou cada conteúdo que vai na tela do computador, cada bit você permite que ali dentro haja diálogos. Então, e também permite que o professor ou a professora criem diversos tipos de atividades diferentes, uma atividade de leitura, uma atividade de escrita, uma atividade onde você possa desenhar alguma coisa, e você consegue montar esse board, esse quadro, de forma a relacionar esses conteúdos de uma certa forma significativa no board. Então, ela é uma ferramenta poderosa, ao meu ver, por isso, porque ela consegue realizar muitas ações benéficas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, essa é uma impressão minha, tá, Arthur? Eu já passei para você essa impressão. Ela gera uma fotografia que pode ser revista. Perfeito. Né? E não é uma fotografia qualquer. Sim. Né? Não é uma simulação de uma fotografia. É o que realmente aconteceu que fica registrado. Né? Exatamente. A gente, isso está na literatura, não exatamente sobre educação online, mas eu importei esse termo para o Colabits, que o Colabits ele é um espaço representacional da aula e um espaço representacional da aprendizagem. Então, no board, você consegue montar a aula com começo, meio e fim, a gente vai começar fazendo assim, depois vai discutir tal coisa, vai olhar tal texto, tal vídeo, vamos ter um trabalho em grupo, e você planeja e distribui isso na tela. Então o aluno consegue olhar para aquilo e ver como é que a aula está estruturada. Mas na medida que a aula vai acontecendo e os estudantes vão podendo adicionar conteúdo a esse board, que conteúdo? Ele pode colocar algumas ideias, responder a perguntas, pode tirar fotografia com celular, com tablet, de alguma coisa que eles fizeram na sala de aula e colocar no board. Você vai registrando os acontecimentos da aula, né? E com isso ela passa a ser um espaço representacional da aprendizagem, onde, como você disse, depois de um tempo, você consegue retornar a essa aula e ver como a aula aconteceu sem precisar filmá-la. E vejam como é interessante, né? Pelo que você me falou, a ideia inicial surgiu ali no momento de pandemia, no momento que a educação à distância estava muito forte. Mas hoje, quando você me apresentou a ferramenta nas primeiras vezes, né? Que eu conheci a ferramenta do Arthur numa primeira ida à BET Londres, há cerca de 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos, e vai muitos brasileiros para essa feira educacional lá na Inglaterra, e ele sempre que pode, né, ele dá uma palestra lá na universidade para os brasileiros, e ele mostra lá a ferramenta, a criação dele, e quando eu vi a primeira vez, de cara eu já senti que era uma ferramenta muito poderosa para o presencial. Sim. Né? Você inicialmente criou ali num momento de forte conceito de educação à distância, mas talvez a potência maior dela ainda é maior quando se fala em ensino presencial. Né? Boa observação. E a gente também pensou, quando a gente fala em educação híbrida, ensino híbrido, o que é que isso significa? É que quando a gente fala em algo híbrido, ele pode ser híbrido de diversas formas. Pode ser o híbrido que ele é ora
presencial ou online, mas pode ser o híbrido, síncrono ou assíncrono, e outras combinações disso daí. Então, qualquer tipo de, assim, dois tipos de formatos que andam lado a lado, ele é de uma certa forma híbrido, né? E a plataforma Colabits, ela foi pensada para que, em qualquer um desses ambientes, online síncrono, online assíncrono, ou se você trouxer de repente isso para uma sala de aula, que sempre vai ser síncrono, né? Você não tenha muitas transições de você organizar os conteúdos, de explorar os conteúdos entre um formato e outro. Então, de fato, nas minhas aulas, eu já tenho feito isso há alguns anos, e colegas outros também fazem, durante as aulas, eu constantemente realizo atividades onde eu, primeiro, paro muito as minhas aulas para que os estudantes tenham tempo de refletir e anotar como estão aprendendo. E onde é que eles fazem isso? Nas diferentes partes do board. Então, isso vai se espalhando no board. E isso me serve muito para que, às vezes, durante a própria aula, eu consigo abrir os painéis e aquilo fica grande lá na frente, onde os alunos estão trabalhando em grupos ou individualmente, pensando e tomando nota, e aquilo vai se montando. E eu consigo observar como é que toda a turma está aprendendo, e eu faço muito diálogo com os estudantes durante a aula dessa forma, me referindo, tipo, imagine que fosse, né? Isso aqui fosse o meu board, o projetor, eu mexo aqui, por acaso eu tenho um touchscreen lá, que aí fica ainda mais legal, porque em vez de estar no computador, eu vou no board, eu aponto, abro os bits, fecho os bits, chamo a atenção dos estudantes, trago eles para comentar o que eles estão fazendo. Então, assim, fica uma discussão muito dinâmica e interativa. E, ao mesmo tempo, eu posso, depois disso, se a gente amanhã, semana que vem, a gente se encontrar online, eu volto para o mesmo board onde eles estavam trabalhando. Então, eles vão muito mais facilmente remeter às atividades que aconteceram em sala de aula. Hoje, na educação, está se usando muita palavra, uma palavra que é mais usada na internet, que é engajamento, né? Como engajar os alunos. Hoje tem palestras e tem gente, capacitação de professores. Uma preocupação gigante com essa palavra engajamento. Até certa medida, não é uma palavra que eu gosto muito de utilizar na educação, porque engajar nem sempre significa prestar mais atenção ou aumentar o aprendizado. Engajar está mais relacionado ali a pequenos micromomentos que a pessoa clica no botão gostei, né, curtir. Não quer dizer que ele assistiu o vídeo todo ou que ele engajou 100% naquilo que está sendo feito, né? E o outro ponto com a palavra engajamento é que numa aula sem ferramentas como a sua, você não tem nenhum indicador de engajamento. Né? Você está lidando, por exemplo, ontem eu dei uma palestra numa universidade aqui, em João Pessoa. E eu falei por quase 2 horas e ninguém falava nada. Ninguém fez uma pergunta. Então, num primeiro momento, a primeira coisa que você pode pensar é, peraí, eu estou falando aqui, eu acho que o pessoal está dormindo aí, ninguém tá falando nada. Então, não havia nenhum sinal de engajamento. Ao término da palestra, um monte de gente elogiando. Disse que não conseguiu nem perguntar, porque estava gostando tanto do que eu estava falando, que não queria me interromper. Quer dizer, as pessoas reagem de maneira diferente a cada situação, a cada aula, e às vezes a gente fica colocando na cabeça coisas que às vezes não tem nada a ver com a realidade do que está acontecendo ali. Então são achismos, né, que o professor às vezes tem. Acho que todo professor tem isso. Com uma ferramenta como a sua, com o nível de interação e interabilidade que ela gera, você vai gerando uma série de dados ou microdados que vão te dando indícios do nível de engajamento e do nível de atenção que os alunos vão tendo durante a aula, né? É diferente. Você começa a quantificar o nível de engajamento, de atenção dos alunos por meio de vários indicadores ali, porque tem várias coisas ali acontecendo e vão sendo registradas pelo sistema em tempo real. Isso. É provável que a tua ferramenta também no futuro ela seja usada como fonte de estudo na pedagogia para entender o processo de aula, né? Porque isso fica tudo registrado, né? E se você quer entender o mecanismo ali da aula, do aprendizado, a melhor abordagem, você consegue talvez comparar uma aula com a outra. Sim. Não é isso? Você já tem lá estudos relacionados a isso? Tem tido pesquisa sendo realizada já, justamente para analisar esse tipo de
de dinâmica, assim, de como é que os estudantes estão se engajando e aprendendo nas aulas. Que quando, assim, na medida que os estudantes eles compartilham conosco ideias e perguntas e materiais, produzem alguma coisa e compartilham conosco, isso são, assim, digamos, janelinhas de acesso ao que é que está acontecendo aqui dentro, né? Tem o trabalho lá do Paul Black, que por acaso ele era professor, já está aposentado lá da universidade onde hoje eu trabalho, lá do Sim, King's o College. velhinho lá, né? A fera, né? A fera lá. E o trabalho, curiosamente, o nome dele é Paul Black e o nome do artigo famosíssimo que foi escrito por ele e Dylan Williams chama-se Inside the Black Box. Que, assim, que é justamente a ideia de que você tem um input e o output lá, que é a prova do estudante. Mas o que, que acontece dentro dessa caixinha, né? Então, como é que a gente faz para entrar aqui e entender como é que as pessoas estão? Você tem que colocar para fora. E como é que você coloca para fora? Você tem que arrumar atividades e meios onde as pessoas se expressem de alguma maneira. Para ter alguma dica de como é que essas pessoas... Os indícios, né? Os indícios de como é que eles estão aprendendo. Isso. Você falou da sua palestra e, assim, hoje em dia, quando eu faço palestras em conferências, nas minhas aulas, hoje as minhas palestras eu chamo de palestras interativas. Porque quando a gente fala por 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos sobre um certo tema, claro que tem algumas pessoas que conseguem ficar muito engajadas, conectadas com a sua ideia, não se desconcentram. Algumas têm alguns artifícios para se manterem focados, tipo, ficam tomando nota de alguma coisa. Mas eu arriscaria dizer que a maioria das pessoas, ao assistir uma palestra durante muito tempo, vão se desconcentrar, vão se distrair. Ainda mais hoje. Vão e voltam. O telefone celular, que as pessoas estão super dependentes dessa dopamina o tempo todo e checar umas mensagens e tal. É muito fácil você perder a conexão com a palestra. Então, eu ofereço às pessoas que estão me escutando a oportunidade de sair um pouco dessa posição passiva, tá apenas, né, ali recebendo aquela informação, mas de poder responder e construir alguma coisa. Então, por isso que os boards hoje, quando eu compartilho com eles nas apresentações, eu tenho um QR Code, as pessoas copiam o QR Code, já tem acesso a tudo, a toda a apresentação. Eu levanto algumas perguntas-chave, eu dou espaço no board para que... Você já faz você já planeja a sua palestra, a sua aula. Sim. Com a ferramenta dentro dela. Né? Com a ferramenta dentro dela. Com a interação que ela gera e com as ferramentas multimídia que ela tem disponível para interação. Né? Perfeito. Dentro dela já tem, ou às vezes eu posso trazer outras multimídia que não está dentro, não está embarcada no Colabits, mas que o Colabits permite que você conecte a plataforma com qualquer coisa. Eu tenho um Google Forms que eu quero usar. É só pegar o link e colocar lá dentro, você usa. Mas tem um whiteboard para as pessoas desenharem. Só pegar o whiteboard lá do Microsoft e colocar lá. Eu acho que o Colabits, Arthur, é uma ferramenta que, se fosse criada talvez há 10, 15 anos atrás, ia ser um grande insucesso. Por quê? Porque não tinham tantas ferramentas por aí. Porque ela seria muito à frente do seu tempo. Não é porque é aquela coisa, né? Uma inovação, ela só faz sucesso não é se ela for inovadora. Ela pode ser muito inovadora e muito interessante e muito legal. Mas se ela for lançada na época errada, vai dar tudo errado, né? Então ela não pode ser lançada depois demais, né, atrasada, nem pode ser lançada muito antes. Sim. Então, hoje, naturalmente no Brasil, acho que em qualquer país hoje, o professor ele já é um agente multimídia. Né? Ele já trabalha na sala de aula vídeo, ele já trabalha um Forms, ele já trabalha com várias ferramentas ali. Né? E aí você vem com uma ferramenta que está aqui e que você pode plugar tudo o que você trabalha num lugar só, criando um grande board representacional da aula. E aí você, ao invés de estar preocupado com um monte de coisa, você vai trabalhar só naquela página. É bom você estar falando isso. Parece até que a gente combinou, porque você está levantando a bola aí para umas coisas interessantes, que é o seguinte. A plataforma ela se transformou num espaço excelente para avaliação formativa, como eu disse. Mas um dos primeiros objetivos que eu tive com a plataforma era de organizar no mesmo espaço e com a facilidade disso acontecer durante a aula, qualquer conteúdo digital que eu fosse utilizar na aula.
Por quê? Claro, a gente tem Moodle, Blackboard, Google Classroom. Esses ambientes são ambientes que você pode, sim, compartilhar conteúdos digitais que você usa na sua aula. E a gente faz muito isso. Você faz o upload dos seus conteúdos, o estudante vai lá e faz o download. Mas esse espaço é um espaço de repositório de conteúdo. Isso. Eu não queria que o Colabits fosse apenas um espaço de um repositório de conteúdo. Eu quero que ele seja um espaço vivo, onde a gente possa mexer nele o tempo todo, adicionar mais elementos sobre ele. E que o estudante lá do lugar onde ele está sentado pode também fazer isso, inclusive tipo, mas professor, eu conheço um website, eu assisti uma matéria que, sabe, trazendo a vida dele, conhecimentos dele. Quando você fala colocar o aluno no centro do processo, inclusive permitir que o aluno seja gerador de conteúdo, né? Claro, aprendizagem centrada no estudante, que é uma pedagogia onde a gente não só constrói as aulas, mas desenvolve as aulas, sempre levando em consideração a realidade que o estudante vive, de onde é que ele vem. Inclusive, a gente quando fala, eu vou ser professor, eu sou professor de uma escola de medicina. Se a gente pensa que esse médico, por mais humanista e ampla que precise ser a formação de um médico, você vai ter médicos que vão estar atendendo a hospitais, tipo numa cidade como João Pessoa, Recife, São Paulo, ou outros médicos que vão ter uma realidade muito diferente, que vão estar tipo no interior de Pernambuco, né? Ou no Amazonas. Então, você precisa construir suas aulas levando em consideração, tipo, sei lá, quais são as doenças mais comuns nesse ambiente onde esse médico vai atuar. Então, isso é um exemplo simples de construir uma aula levando em conta contextualizada de acordo com a região, né? De acordo com as características regionais. E na medida que você tem um estudante que está ali e diz, então, eu quero compartilhar algo que eu conheço, que eu acho que esse professor não está levando em consideração, ele pode levantar a mão e falar, pode escrever, ou pode compartilhar um artigo, um link. Assim, eu acho que para quem está em casa entender, né? Porque aqui a gente não vai mostrar o sistema, eu acho que até que quem está interessado, quem é do setor educacional, a minha conversa com o Arthur nos últimos meses e dias aí está muito relacionada à parceria da Questione com a Colabits em relação aos cursos de medicina, principalmente, porque hoje, lá na Questione, medicina talvez o nosso maior cliente, né? O maior número de universidades de medicina do Brasil em sistemas de avaliação talvez esteja hoje conosco lá na Questione, e a gente quer trazer essa ferramenta para a medicina. Então eu tenho conversado aqui com o Arthur para a gente fechar uma parceria nesse sentido, da gente trabalhar no Brasil os cursos de medicina com Colabits. E aí eu olho para a tua ferramenta, Arthur, como basicamente um novo espaço de sala de aula, né? Então, numa sala de aula mais antiga ou mais tradicional, se é que a gente pode dizer isso, acontece uma série de coisas na sala de aula, uma série de ações, só que nenhuma delas é registrada. Né? Então, você está na aula, você fala uma coisa, como professor, o aluno pergunta outra, o outro levanta a mão, o outro acha engraçado, às vezes o assunto ele desvia para um outro tema que não é necessariamente aquela da aula, e aí depois você retorna porque o teu foco era aquele. Então, em uma hora de aula acontece um monte de coisa, e o professor sai daquela aula, e o estudante vai para casa, e acabou. Não há isso que você acabou de dizer, o registro representacional do que aconteceu ali. Né? E aí o estudante volta para sua casa e ele não tem mais como mergulhar na aula. Sim. Porque a aula vira uma lembrança e essa lembrança vai ficando cada dia menor, né? Porque é normal, você não vai lembrar da aula toda. E quanto mais tempo passa, mais a aula fica desimportante, porque você vai ter menos lembrança dela. E aí o que é que te resta, né? Os livros, né? Os materiais para você estudar. E aí quando você vai estudar um material didático, que é importantíssimo, até mais importante do que a aula em muitos casos, mas você perdeu a representação da aula com o tempo, porque a memória vai se esvaindo. Mas vamos gravar as aulas, né? Então seria isso. Não vai funcionar. Porque uma gravação, uma única mídia é apenas o quê? Uma única visão do que aconteceu ali, um único ângulo. O Colabits, na verdade, é a representação sobre diversos ângulos, de maneira muito realística, do que está acontecendo na aula. Você consegue realizar um registro
Estruturado. Estruturado, né? Então, vamos lá. Assim, é normal que nas aulas, tipo, nas aulas de medicina, os alunos eles podem sempre tomar nota do que o professor está falando. Se estiver observando, né, um cadáver, digamos, pode também anotar sobre o que está observando, né, na medida que vai manipulando aquilo, e guarda aquilo para si. Guarda aquilo para si. Quando a gente tem um board coletivo, onde as pessoas fazem esses registros e compartilham entre o grupo, e essa tarefa, esse trabalho ali é estruturado pelo professor, pela professora, do tipo, gente, eu quero que vocês observem tal coisa e que vocês anotem o que é que tem observado, qual é a relação disso com a aula passada, ou tragam mais informações quando vocês visitarem o hospital amanhã. Enfim, se for uma tarefa estruturada, onde todos estão fazendo mais ou menos a mesma coisa, isso ganha Potencializa um tudo. potêncio gigantesco, porque você traz tudo para o mesmo lugar e todas as informações conversam entre si. Então, essa é, assim, a ideia de você... Isso aí eu acho, assim, sensacional. E a gente tem discutido muito aqui, né, como a gente vai explicar isso para as pessoas, né? Porque as pessoas, como elas estão dentro de uma caixinha onde, por exemplo, você falou aí de repositório de conteúdo, né? Então, as pessoas estão acostumadas com isso. Sim. Né? Quando você fala hoje de sistemas e tal, coisas para guardar conteúdo, baixar, subir, descer conteúdo. Quer dizer, mas a gente está falando de algo muito mais importante, muito mais representativo do que simplesmente você organizar conteúdos e você simplesmente fazer um repositório de conteúdos. E tem uma outra coisa, Arthur, que eu queria ouvir você falar um pouco sobre isso, que é o outro lado do balcão, né? A gente está falando do balcão aqui do professor, da aula, do estudante, que é muito importante, claro. Mas tem um lado da gestão educacional. Né? Então, muitas instituições de ensino, por exemplo, usam processos ativos de ensino, né? PBL, TBL, que são processos estruturados de ensino, estratégias de ensino que têm já um processo muito bem definido de abordagem, né? E que esses processos, muitas vezes, eles são estruturados de maneira muito analógica, né? Às vezes um professor chega às vezes com um guia no papel e ele vai fazer aquilo de maneira muito analógica com os estudantes. Os estudantes às vezes geram muito conteúdo nesses processos e esses conteúdos são perdidos. Exatamente. Porque é tudo feito analógico. Exatamente. Então a quantidade de material, de conteúdo que é perdida no processo é gigante, ninguém conta com isso, né? Ninguém observa isso, quer dizer, uma aula não é só um momento de onde você envia conteúdo para o estudante. É um momento que é uma produção conjunta de conteúdo. Tem outro termo aí, ligando muito ao que você está falando, isso é um artigo meu que está sob revisão agora. Que eu falei. Nesse artigo eu explico sobre o que é o Colabits como espaço representacional e também como espaço liminal de aprendizagem. Isso todos são termos lá da literatura que eu disse, isso tem tudo a ver com Colabits, que é o seguinte. Liminalidade na educação superior, ela é um conceito em que a aprendizagem ela não vai acontecer naquela aula. Ela perpassa por muitas aulas. Então, o estudante ele acha que está aprendendo, mas daqui a pouco fala, opa, peraí, isso está em conflito com o que eu pensava que era. Como é que é isso mesmo? Isso não era para ser assim, não. Não, Arthur, tu estava pensando isso, mas isso acontece com todo mundo, com geralmente, todos nós. Se não passar pela reflexão, não aprende, né? Pois é, tem sempre esses momentos de conflito cognitivo, de você, poxa, mas eu estava pensando então que era assim. Professor, pode explicar melhor para mim? Mas isso acontece numa aula, às vezes acontece perpassando por várias aulas. É um processo que demora, precisa muita reflexão e retornar aquilo que você aprendeu no passado e vai aprender mais na frente. Isso aí é a liminalidade. Liminalidade. Esse é um termo que eu não conhecia, estou aprendendo aqui com o professor Arthur. E liminalidade tem tudo a ver com o quê? Com avaliação formativa. Então, inclusive, isso é a Chris Harrison, que é uma colega minha de trabalho, ela é pupila do Paul Black, que a gente falou agora há pouco. A Chris Harrison, que você conheceu, eu cheguei a conhecer porque ele nos deu o privilégio de trazê-la numa palestra lá em Londres. Né? Foi, exatamente, agora esse ano, né? E ela disse, Arthur, eu quero explorar o Colabits dentro do aspecto de liminalidade, porque ela é uma das pessoas mais importantes dessa área no mundo e está vendo a potencialidade. Então, isso que você explicou é liminalidade. É de você dizer, poxa, muita coisa acontece numa aula, um indivíduo sozinho não consegue registrar tudo, não
consegue. Né? Se você tem coletivamente os estudantes se ajudando e compartilhando no mesmo ambiente, todos vão ganhar com isso. Não existe, ou não deveria existir, competição dentro de um curso onde todos estão aprendendo a mesma coisa, então todos estão se ajudando ali, de certa forma. E você tendo acesso a essa aula como ela aconteceu, quando você quiser, para retornar para ela, isso ajuda muito nesse processo de reflexão e de constante aprendizagem Sim. daquilo que foi estudado. E aí, indo ainda para o outro lado do balcão, né, o lado do gestor educacional, imagine uma universidade, uma faculdade de medicina ou de qualquer curso que utiliza esses processos de ensino ativos mais estruturados, que hoje faz tudo analogicamente. Se ela pudesse ter um sistema onde ela colocasse lá o seu template, né, estruturante Sim. do processo de ensino. Perfeito. E que os professores, olhando para um board, eles já tivessem esse template, essa estrutura pré-pronta, que claro que ela não é acabada, não é o fim, ela é o ponto de partida. E a partir dali ele conseguisse dar todas as aulas dele seguindo essa estrutura nesse board, e os estudantes interagindo e gerando conteúdo em cima desse template. Quer dizer, então você tem uma situação em que o gestor educacional ele vai poder enxergar materialmente o que exatamente está sendo feito em cada sala de aula. Não é isso? Então, do ponto de vista de gestão, do gestor educacional, isso é fantástico. Porque a gente aplica uma avaliação, aí vamos falar, não precisa ser avaliação formativa, vou falar uma avaliação somativa. A gente quantifica ali o ensino de alguma forma, e às vezes o que é que a gente precisa ver? O que é que aconteceu na aula para gerar esse resultado? Exatamente. Né? E aí você vai no teu sistema, você tem a representação clara do que aconteceu em cada aula. Então, e é por isso que eu acho, Fabrício, que o casamento, Questione Colabits, é um casamento incrível, porque o que vocês têm feito, casado com o que a gente faz, vai ser uma arma muito poderosa para entender assim, microscopicamente, cirurgicamente, como é que está se dando esse aprendizado do estudante, aula a aula. Né? Isso vai ser... o que vocês estão ouvindo aqui, pessoal, são 2 professores com pensamento aqui utópico, né? De ter uma gestão pedagógica, utópico, mas que pode deixar de ser utópico, de ter uma gestão pedagógica perfeita, né? Ou pelo menos de ter uma gestão pedagógica que nos dê as ferramentas mínimas para identificar onde é que está o problema. Né? Eu acho que a gente está construindo uma coisa super poderosa e que muita gente vai se interessar por isso. Não, eu estou muito feliz. Inclusive, quem estiver assistindo, quiser conhecer o Colabits, vocês podem falar direto com o professor Arthur Galamba. Eu estou mandando ele fazer, você nem me autorizou, mas enfim. Lá no LinkedIn, vai lá, bate um papo com ele, o Arthur Galamba, prazer. Lá no LinkedIn. Se não conseguir falar com ele, porque eu sei que ele tem uma agenda bem ocupada. Não, eu falo com todo mundo. Mas ele demora um dia ou outro, mas fala. Mas eu entendo, porque a agenda não dá nem sempre para responder na hora. Mas também pode nos procurar na Questione. Quero dizer a vocês que a Questione é um parceiro aqui do Arthur Galamba, da Colabits, e que vocês podem procurar a gente e a gente vai encaminhar para eles todas as necessidades de vocês, para entender como é que funciona a Colabits. Não é por nada, não é por uma questão financeira, porque a gente acredita nesse tipo de projeto. Sim. Eu acho que é um projeto que vale a pena para a educação brasileira, para a educação para qualquer instituição de ensino que queira uma qualidade superior, acho que tem que buscar isso. Sim. O que eu percebo no Brasil, e talvez você que é um cara mais do mundo, né, tá lá fora, talvez tenha uma visão um pouco diferente da minha, mas o que eu vejo, a minha sensação aqui no Brasil é que na educação brasileira havia uma preocupação muito grande na melhoria, principalmente no setor privado. Tá? Não vou nem falar do setor público, porque o setor público é um caso à parte, que tem semelhanças e diferenças em relação ao setor privado. Olhando para o setor privado, tanto o ensino superior como o ensino básico, nos últimos anos houve uma preocupação muito grande na gestão financeira e administrativa, né? E até na gestão tecnológica também. Então, as universidades, né, as redes de escolas se preocuparam muito em melhorar a eficiência financeira, a eficiência administrativa de serviços, mas não houve um foco tão grande no seu produto, que é a educação. O produto de uma universidade, de uma escola, é a educação. Né? Então, o produto ele foi colocado um pouco de lado
e o foco foi mais esse. Hoje a gente tem uma melhoria muito grande dos processos administrativos e financeiros. Então hoje você tem grupos de escolas, redes de escolas muito bem estruturadas e organizadas financeiramente e administrativamente em termos de serviço. Você tem universidades hoje com um nível, inclusive, de inserção de softwares e tecnologias muito alto no Brasil, com um nível de prestação de serviço e financeiro, administrativo muito elevado, mas um baixo controle, uma baixa gestão no produto principal, que é a educação. Então, o que eu vejo hoje é um movimento desse setor no sentido, peraí, eu já organizei o financeiro, eu já organizei o administrativo, agora vamos organizar o produto, né? E aí eu vejo que está se começando a olhar para ferramentas como as nossas. Né? Porque ferramentas como o Colabits, como a Question, são ferramentas praticamente 100% dedicadas ao produto, à educação. A melhorar processos pedagógicos, no teu caso, melhorar processos de ensino didático-pedagógicos, processos de avaliação formativa, etc. Como é que é a tua visão hoje? Tu tem essa mesma percepção do Brasil? Como é que está lá fora? Lá fora está nesse time aí, nessa fase? Ou isso já é uma coisa normal lá fora? Como é que tu está vendo o mundo em relação a tudo isso? Eu acho que eu não acho que o Brasil esteja atrás da Europa, por exemplo, do ponto de vista de como é que se tem utilizado a tecnologia para melhorar a educação dentro de sala de aula, ou híbrida, isso está no começo para todo mundo. Então, o Colabits é uma novidade no Brasil e é uma novidade lá também, na minha universidade também, sabe? Eu ainda estou apresentando a plataforma a muitas pessoas. As reações normalmente são reações do tipo, poxa vida, eu preciso disso, eu adoro blended learning, sabe? Ou flipped classroom, esse tipo de coisa. E aí quando vê o Colabits, é disso que eu preciso. Essa reação é comum, mas implementar o Colabits no dia a dia, ela passa por alguns processos de adaptação que vão ser necessários, que vai levar um tempo, porque tem não só a integração tecnológica do Colabits com sistemas que já existem, como também uma mudança de cultura. Sim. Tanto por parte do professor, da professora, como dos estudantes. Eles precisam entender. Curiosamente, os estudantes, quando se trata de avaliação formativa, eles percebem que aquilo dali traz muito benefício para eles. O professor faz com que os estudantes saiam da zona de conforto. E existe, aqui no Brasil existe muito essa relutância para dizer assim, não sou eu que trabalho não, quem tem que trabalhar é o professor. Mas o pensamento é o contrário. É como se você fosse para uma academia de ginástica e quem fosse malhar personal. É o personal trainer que malha por você. Isso não está certo. Quem tem que malhar é você. Isso está acontecendo com a IA também, né? O pessoal quer colocar a IA em sala de aula para descansar a sua mente e colocar a IA para trabalhar. Não pois é, não, exato. Então, a gente tem que tirar ele da zona do conforto, mas muito rapidamente os alunos percebem o benefício disso. Mas isso é uma transformação. Sim. Então, a gente tem que conversar e entender como é que é esse modelo. Porque, veja, o Colabits, ou o Questione, ou qualquer ferramenta que você possa utilizar em sala de aula, seja virtual ou não, ele pode ser bem utilizado ou mal utilizado. Sim. Sem método, qualquer ferramenta é mal utilizada. Você pega uma sala de aula com cadeiras, quadro negro e tal, 2 professores diferentes vão ser aulas muito diferentes. Sim. Então, isso também é uma verdade no Colabits, tá? Então, quanto mais a gente entende de pedagogia ativa, entende de pedagogia centrada no estudante, entende de avaliação formativa, o professor coloca o estudante para trabalhar, assim, no bom sentido, porque são eles que têm que aprender, interpretar, explanar, responder a perguntas, desenhar, sabe? Essas habilidades e conhecimentos têm que ser expressas pelo estudante. Hoje, Arthur, lá nas suas aulas lá na King's College, você usa 100% Colabits em todas as aulas. 100% Já virou tua ferramenta do dia a dia mesmo. Já, e até assim, eu preciso agora fazer um relatório de volta para minha escola, e eu comecei a levantar, eu fiz um questionário recente com os meus estudantes. E posso lhe mostrar, mas as respostas de satisfação dos estudantes com a utilização do Colabits é muito alta. Legal. Eu uso uma escala Likert que vai de 1 a 5 e a concentração está ali entre 4 e 5. Tipo Lá assim, qual muito bom. Quais são ou qual é o componente curricular que você ministra lá
Qual é o curso que você trabalha? Que você E a gente trabalha com formação de professores, chama-se PGCE, PGCE? PGCE, que seria Postgraduate Certificate in Education. É um curso de formação que dura só um ano, mas que é a principal rota para ser professor. Lá é essa. Então, aqui no Brasil e na maioria dos países da Europa são cursos de graduação, né? De 3, 4, 5 anos para ser professor. Lá é somente um ano, mas é um curso de pós-graduação. Isso aí a gente até falou lá, na última conversa que a gente teve lá na Inglaterra, que esse formato, né, de formação de professores é bem inglês, né? Acho que tem poucos países, ou talvez nenhum, que seja exatamente igual a esse modelo inglês, onde qualquer pessoa formada em qualquer coisa, desde que passe pelo PGCE, né, que é que justamente o programa que o Arthur é professor, né, preparação de professores, ele vai ter uma habilitação para poder dar aula, né, para poder ser professor lá na rede de ensino. E depois tem um período de 2, 3 anos, né, que é como se fosse um período de acompanhamento, né? Sim. Mas aí, nesse caso, o estudante deixa de ser estudante, já é professor, empregado pela escola. Ele ainda tem um mentor ou mentora que vai acompanhar por esses 2 anos, são mais 2 anos. Assim, é para meio que consolidar o que eles aprenderam na Então faculdade. é legal porque você já testou muito forte no teu dia a dia o Colabits para um grupo seleto de pessoas que já querem ser professores, que estão se formando, querem ser professores. Sim, sim. Né? Sim. E que já tem uma visão até crítica, mais crítica, né, do processo de ensino, etc., porque eles estão querendo ser professores. Né? E a gente tem, o King's College já usa, tem universidade na Colômbia, a Chile está interessado, universidades aqui no Brasil, eu não vou citar nomes não, mas universidades, grandes universidades aqui no Brasil usando no dia a dia o Colabits, e com interesse também de ter licença, escolas em São Paulo. São Paulo tem uma atração grande com Colabits, Pernambuco também. Então, assim, tem muitos outros cursos que, não só com formação de professores, mas muitos outros cursos que também se interessam. Voltando aí para o assunto do teu dia a dia lá de professor, qual é o componente que você ensina nesse curso? A gente... eu sou hoje o diretor do PGCE Science, de ciências, né? De ciências. Mas minha formação é física, principalmente. Então, a gente dá, assim, majoritariamente, a gente cobre a parte de didática de ciências, digamos assim. Mas eu também dou aula para os estudantes de outros cursos, tipo matemática, inglês, religião, etc. E aí a gente cobre outros assuntos que não são específicos das didáticas da ciência, né? Tipo, a gente fala de, digamos, transição da escola primária para a secundária, inclusão, bullying. Inclusive, você falou que esse curso, que você hoje é professor, foi um dos mais intensos que você fez na sua vida, né? Na época que você fez, né? Foi, olha, é um curso muito puxado. São 10 meses que você não tem tempo mais para fazer nada. Porque, dado que são só 10 meses e a gente cobre muita teoria e muita prática, assim, e olha que eu já tinha feito mestrado, doutorado na época que eu fiz esse curso lá. Eu já era professor durante muitos anos aqui no Brasil, então... Mas como era obrigado, né, pela legislação, né, você tem que fazer. Eu precisava fazer esse curso justamente até para trabalhar com formação de professores, que era o que eu queria mesmo. Ter passado eu próprio por esse curso me fez muito bem. Eu aprendi demais nesse curso. Nossa, foi uma experiência riquíssima. Mas era assim, acordava 6 da manhã, ia dormir 10 da noite, todos os dias, focado nisso. Chegava no final da semana morto e cansado. Era muito puxado, porque o curso ele começa com um peso maior na teoria, os alunos vão mais para a faculdade, passam mais tempo na faculdade, mas aos poucos, na medida que vão começando os placements, os estágios das duas escolas, você vai aumentando o número de dias que você fica indo para a escola todos os dias. E vão aumentando suas responsabilidades, você tem que planejar essas aulas, mas você é sempre observado, sempre que está dando as aulas. É um processo até um pouco parecido com o que eu tive quando eu fui aluno de licenciatura aqui na Federal. Porque na época tinha isso, né? Hoje me parece que já mudou um pouco. Eu não sei mais como é que está a realidade aqui no Brasil, mas o que eu tive na Inglaterra era muito intenso. Era assim, as observações eram feitas
criteriosamente, tinham relatórios o tempo todo. O meu tutor da universidade também vinha me observar, e é hoje isso que eu faço. Eu vou à escola observar os estudantes. E além de tem duas assignments de 6.000 palavras a nível de mestrado. Então, tudo isso assim. E se você tiver um estudante que acabou de sair da faculdade, tem um curso de pós, mas que não tem nem mestrado, aí isso torna ainda mais Sim. desafiador. Arthur, voltando aqui para o Colabits, que é o assunto do dia hoje, eu lembro que você me passou me explicando como é que funciona o Colabits, e depois você me passou uma documentação sobre a ferramenta, e você listou ali vários usos da ferramenta, né? A gente está muito falando aqui da aula mesmo, da aula tradicional usando a ferramenta, mas o Colabits seria uma ferramenta tão genial do ponto de vista de construção, que ela se adequa a vários formatos, a várias possibilidades de uso na educação, né? Vamos citar aqui algumas das principais, aquela listinha ali que você me falou, né? Até eu disse, Arthur, eu estou pensando em a gente trabalhar essa ferramenta em medicina, por exemplo, para acompanhar os alunos do internato. Perfeito. Acho que vai ser um puta uso da ferramenta, porque hoje no Brasil a gente tem um número de cursos de medicina muito grande, muitos estudantes no internato, nos estágios, lá no hospital, e sem uma ferramenta clara de acompanhamento daquele estudante lá no internato. Esse foi um exemplo de uso off-label, assim, fora do escopo inicial, pelo menos do que tu tinha pensado no início para a ferramenta. E hoje ela já tem aplicabilidades muito mais amplas, né? Sim. Terminou que o Colabit se transformou numa ferramenta muito plástica, assim, muito flexível, né? Você consegue utilizá-la em diversos cenários diferentes. E um deles é esse, assim, porque a gente tem falado de espaço representacional da aula, espaço representacional da aprendizagem, mas o próprio estudante pode criar os seus próprios boards pessoais e construir como sendo uma espécie de portfólio, sendo um espaço representacional da aprendizagem desse estudante. Dele próprio. Numa atividade específica, que pode ser de um dia, pode ser de vários dias. Então, voltando ao internato, imagine, os estudantes quando estão no internato, eles precisam estar expostos à vida do internato, que eles não têm como controlar muito quais são os casos que vão ver, né, num dia ou na semana, e precisam aprender com aquilo. Mas com quem é que ele vai conversar aquilo? Onde é que ele vai organizar, registrar e apresentar tudo o que foi aprendido nesse dia, ou nessa semana, ou nesse mês? Então, o Colabits, por ser um board multimídia, serve para isso. Com um celular ou com um tablet, você consegue fazer registros audiovisuais também. Juntar isso a leituras específicas, ou a vídeos específicos que já estão disponíveis na internet, a simulações que também estão disponíveis. E você tem outro termo na literatura, que eu até uso nesse artigo também, que tem tudo a ver com Colabits, que é aprendizagem via bricolagem. Bricolagem, que é justamente você criar uma espécie desse quebra-cabeças, ou um mapa conceitual, onde, na medida que você junta informações que têm diferentes formatos e traz isso para o mesmo lugar, isso tem um poder muito grande. Às vezes eu olho para o Colabits lá, os bits lá com as informações e tal, os diferentes tipos de informação, e a minha sensação é que ali tem uma rede neuronal que vai se formando entre os bits. Uhum. Quando ele está limpo, vocês vão entender isso quando você entrar na ferramenta, são muitos bits na tela. Quantos bits são em cada tela? 400. 400 bits em cada tela. Mas quando você começa a injetar as informações, enxertar as informações no board ali, vai se formando como se fossem pequenos neurônios, com pequenas conexões entre eles, né? E dependendo da trama que aconteceu na aula, aquilo ali vai ficar cheio de coisa. Né? Então, eu acho que me parece mais do que uma bricolagem, como você falou, parece mais com uma trama de neurônios. Sinapse, né? Uma sinapse, É como se naquele primeiro neurônio ali tivesse tido uma borbulha de pensamentos ali, interagiu ali, aí agora se conectou com outro conjunto de pensamentos aqui, aí vai se conectando.
vão se desdobrando, né? É, Uma das utilizações uma outra utilização que serve muito para estudantes até de mestrado, doutorado, é escrever, tipo, você coletar leituras que você faz, anotar seus pensamentos, suas ideias sobre essas leituras que você faz, que pode ser... eu faço muito com leitura de artigo em PDF, né? Então eu uso praticamente só PDF espalhado, mas eu vou organizando por tema. Eu também consigo organizar. Eu acho que eu quero introduzir meu texto por aqui, depois vou passar para essa parte, vou passar. E eu monto esse mapa na minha frente com os meus próprios comentários. E aí você vai montando, lendo e montando, lendo e montando. Ao final de tantas e tantas leituras, eu olho para aquilo e eu vejo o meu artigo estruturado, com começo, meio e fim, mais ou menos. Claro que isso é iterativo, vai mudar, mas com os meus comentários dentro também. Hoje, com inteligência artificial, a gente consegue montar esse texto com muito mais facilidade. Você traz suas ideias, eu quero falar sobre isso e tal, esse artigo fala de tal coisa, meu argumento vai ser esse, aquele, e você consegue montar com mais facilidade, sem perder a integralidade do texto, porque você continua sendo o autor do texto mesmo, sim, utilizando a IA. sim. Mas tem sido uma ferramenta de, nossa, muita utilidade para mim. Não, sensacional. Você estava iluminado aí durante a pandemia quando você teve essa ideia, né? Mas geralmente as boas ideias elas aparecem em momentos de muita pressão, né? De muita, pelo menos comigo sempre foi assim. E foi após um período que eu fiquei 10 meses no hospital. Então o ócio criativo também foi útil aí nesse período. Deu tempo para pensar e maturar. Pessoal, é isso aí. Eu espero que o Arthur venha mais vezes aqui nos visitar. E eu também possa ir lá em Londres, que não é nada mal ir lá, é bom também. Vá mesmo. Né? E que a gente consiga, já quando lançar aqui esse programa, a gente já está com uma parceria bem firmada junto com Questione e Colabits. A Bet UK entrou em contato querendo que a gente apresente o Colabits na Bet do UK. Então você pode ir para a Bet UK de novo ano que vem. Com certeza. Vamos lá prestigiar, né, a apresentação do Colabits na Bet UK, que inclusive este ano o Colabits ganhou um prêmio, né? Você ganhou um prêmio na Bet Brasil. Educar Brasil, porque é Bet Brasil agora. Foi o quê? Foi a melhor startup. Melhor startup, né, das candidatas lá da BET. Para quem não sabe o que é a BET é o maior evento educacional do Brasil, América Latina provavelmente, e um dos maiores do mundo, que acontece na Inglaterra, Brasil e acontece na Ásia também. Singapura, eu acho. Singapura, enfim, aqueles países lá da Ásia. E que é o termômetro, né, da tecnologia educacional no mundo. Né? A BET Educar é onde as pessoas se encontram, as empresas, criadores de tecnologias como o Arthur, como eu, enfim, com outros brasileiros que vão. E é um termômetro do que está acontecendo no mundo e no Brasil em termos de tecnologia. Né? E o Arthur, parabéns, ganhou esse prêmio agora como melhor startup aí na Bet Brasil. E merecido. Porque, para mim, a melhor startup não é aquela que é a maior startup, mas é aquela que criou mais valor, que criou o melhor produto. Daqui a uns anos vocês vão ser os maiores também, mas por enquanto é um super produto para mim educacional, pedagógico e tecnológico e com visual único, né? Com design instrucional, né? Eu acho que a grande sacada do Colabits é o design instrucional que você escolheu para atingir esse objetivo que você almejou, né? Porque na educação a forma é muito importante. Né? E assim, a coisa do... A tecnologia e a pedagogia tem que andar lado a lado. Isso. Não dá para... Né? Esse é um ponto que acho que eu e você, Arthur, tem muito em comum, né? Da gente não querer fazer nada na tecnologia que não tenha sentido pedagógico. Exato. Tem que ser pensado então, com o final. Isso aí foi uma coisa que eu comentei com o Arthur e o Arthur também não. Eu também é um ponto que eu não abro mão, e a gente não abre mão também na questão, né? De criar tecnologia só para vender ou para aparecer. Não, a gente tem que criar tecnologia que realmente tem uma funcionalidade pedagógica, que realmente lá na ponta vai gerar valor pedagógico, porque o que a gente está vendendo não é tecnologia, o que a gente está vendendo é educação. Exato. A tecnologia é só o meio que a gente usa para chegar lá. Né? E tecnologia, no sentido mais amplo da palavra, não precisa ser um software. A tecnologia pode ser um processo, uma ideia. Então, a tecnologia, no sentido mais amplo, são ferramentas que vão gerar soluções, que vão gerar resultado, que vão gerar melhoria de eficiência. E é isso que a gente está buscando aqui. Então, Arthur,
Obrigado demais pela Eu que conversa. agradeço, Fabrício. Muito bom. Obrigado mesmo. E é isso aí, pessoal. Acessem lá, é colabits.com, né? Isso. Colabits.com, tem um site, dá para vocês já verem lá mais ou menos como é que funciona a ferramenta. Se tiverem dúvida também, podem procurar a equipe da Questione. O Arthur veio hoje aqui, passou o dia dando treinamento para toda a equipe da Questione. Então o pessoal lá está bem afiado em relação ao uso do Colabits. E a gente terá o maior prazer também de dar informações sobre o Colabits e encaminhar, se for o caso, para o Arthur ou para a equipe dele, para dar Colabits, para tirar as dúvidas de vocês. Arthur, Prazer. Cara, muito obrigado, meu irmãozinho. Obrigado mesmo. Até a próxima. Até mais, pessoal.